Então vamos iniciar hoje nossa reflexão que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, porque Deus é amor. O nosso tema hoje é amor. E para a gente ser feliz, é justamente quando nós temos a consciência de amar. Como falar em felicidade sem falar em amor? Tem uma música de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, ela se chama A Felicidade. E ela diz assim: a felicidade é como a gota do orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. Bem disse o poeta. A felicidade tem tudo a ver com o amor, né? A felicidade se transforma em amor e o amor se transforma em felicidade. E ser feliz é amar, é ter consciência desse amor, mas de tal forma que a gente vive com toda a intensidade, mas a intensidade que nós nos permitimos sentir. O amor pode ser contado em lágrimas, mas que sejam lágrimas de pura emoção, pela comunhão com a existência. Quando nós nos ligamos ao Pai Celestial, quando nós nos ligamos a Deus, por isso que o assunto de hoje, o versículo escolhido hoje é Deus é amor, nós começamos a amar de uma maneira completamente diferente, né? Sentimos-nos realmente parte da criação. E aí nós vamos reconhecendo a nossa verdadeira natureza. Pois é. Mas não pode haver felicidade maior do que nós termos a consciência de que Deus, no planeta, no universo inteiro, é puro amor. Mas veja bem, Deus não diferencia os seus filhos. Em todo o tempo, nós estamos sendo atraídos para Ele. E o Pai Celestial, Ele não vai nos amar amanhã mais do que nos ama hoje, não importa o que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a pensar ou até dizer. Nada muda o amor de Deus por nós. Ele nos conhece, Ele nos ama incondicionalmente, mesmo sem ainda entendermos. Ele opera em silêncio pela nossa real felicidade. E veja bem, esse Pai, Ele não vai descansar enquanto não nos ver sorrir. É igual a luz do sol que bate ali naquele jardim que tem perto da sua casa ou na sua casa. A luz do sol se derrama, né, no jardim. As lagartas que vivem ali, aquela vidinha, não sabem que o sol é que possibilita a sua vida. Pois ele é que faz, por exemplo, a água daquela pocinha evaporar. Ele que faz a chuva precipitar. E aí rega as plantinhas que crescem viçosas e possibilita aí o seu alimento. A lagarta, ela não conhece o sol, mas sem ele, ela não viveria. E assim somos nós, lagartas, e o sol é Deus, né? Só que, veja bem, nós algum dia vamos nos metamorfosear em borboletas. E aí nós vamos voar alto e vamos visualizar outras paisagens que no tempo ainda de lagartas, na fase dos instintos, onde nós encontrávamos muito próximos do ponto de partida, né, nós confundimos o amor, né, com instintos. Não nos permitíamos entender, sentir e apreciar coisas mais sutis e delicadas. Mas todos nós estamos no processo de evolução através da elevação. E esse progresso, esse desenvolvimento, gente, é natural, é gradativo, mas ele é constante. E agora chegou o momento da gente educar o nosso coração, de despertar sentimentos que possam propiciar nós atrairmos o amor para os caminhos das nossas vidas. Então, nós, por tempos e tempos, nós temos sido cristãos sem Cristo. E chegou a hora
da gente assumir a responsabilidade de viver. Não sermos só mais reagentes, mas agentes da nossa própria vida. Ninguém pode viver toda hora com discernimento emprestado. É importante que nós venhamos a desenvolver o nosso próprio discernimento, para que a gente possa fazer escolhas melhores. E às vezes escolhas melhores nem sempre estão na mente dos outros, na necessidade dos outros, ou os outros começaram a descobrir coisas diferentes que nos afastam do nosso Mestre Jesus. Por isso a gente não pode viver mais do que nunca nessa mídia que nós recebemos, né? Somos pressionados e recebemos diariamente, né? Muitas informações, muitas filosofias, muitas ideias, né? Teremos que ter muito cuidado para que nós não sejamos manipulados por mentes extremamente inteligentes e que acabamos nos envolvendo em situações que nos afasta de Deus, do amor de Deus. E toda vez que a gente se afasta de Deus, desse amor genuíno, nós vamos viver momentos difíceis, né? Então chegou o momento de nós sermos senhores de nós mesmos, identificando cada um de nós com o propósito que o Pai tem para cada um de nós. Mas é necessário que a gente se alinhe às mensagens de Jesus para que através dele nós consigamos nos conscientizar desse amor do Pai dentro de nós. Mas como que a gente pode se alinhar? O serviço no bem. Ponto. É isso aí. Através, não precisa ser desta ou daquela religião. Não precisa ser letrado. Tem MBAs, pós-graduação, mestrados, doutorados. Para a gente se alinhar ao propósito do Pai, a gente só precisa fazer o serviço no bem. Ponto. E isso não depende de crer ou não crer, né? Através da postura da felicidade, nós vamos nos confundindo cada vez mais com o amor do Pai por nós. Por mais que a nossa vida nos deseje, ou no momento, né, nós precisamos ter bastante cuidado, ou na área profissional, ou familiar, alguma situação difícil que requer muita atenção, que requer muita energia, ainda assim, nós podemos doar ao nosso semelhante um pouquinho do que nós temos de melhor. Viver amorosamente, agindo, percebendo o mundo e se relacionando com o amor no nosso coração. Quando a gente acorda cedinho, nós olhamos o dia e nós vamos agradecendo ao Pai por tudo que temos, né? Por tudo que somos. Nós vamos aí, nesse momento, fazendo uma promessa. Pai, hoje, o meu referencial neste dia será o amor. Toda vez que eu receber uma incompreensão, uma injustiça, alguém que foi mais agressivo, uma situação que naquele momento me parece um transtorno absurdo, o meu referencial será o teu amor, porque eu quero que tu expanda dentro de mim. Deus quer expandir nos nossos atos, quer expandir no nosso pensamento, quer expandir no nosso sentimento, mas nós precisamos nos permitir sentir esse amor. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem dificuldade demais, né? Além do que nós podemos encarar. Veja bem, qualquer situação que nós estejamos atravessando, lembra, Dr. Inácio Ferreira disse assim: ninguém sofre um minuto a mais que não seja para proveito próprio. Pois é. E é como uma prova. Você se prepara para a prova em casa, você assiste a aula, depois você vai para casa, pega os livros, estuda, aprende, e aí o teste é marcado naquele dia para você saber se realmente você aprendeu. Que é diante do teste que a gente se dá conta se realmente a gente aprendeu ou não, né? A gente até pensa que aprendeu, mas na hora que a gente fica em dúvida entre a letra A, B, C, D, E, aí você viu que não é, eu acho que eu errei, eu acho que eu não aprendi realmente. E o teste é marcado, mas ninguém vai fazer uma prova, né? Não vai marcar uma prova para você se você não estiver preparado. Mas você tem um tempo para preparar, certo?
E é isso. Então, tudo que a gente estiver atravessando, tudo, nós já estamos preparados, nós já temos a possibilidade de autossuperar, de vencer aquela dificuldade. Talvez demore um bocadinho mais, porque depende de outros itens, de outras pessoas que estão envolvidas no mesmo problema. E o Pai, lembra, ele não diferencia ninguém. Ele quer que todos juntos possam crescer, evoluir e absorver o ensinamento da melhor maneira possível, né? Então, nós achamos sim com capacidade de ajudar as pessoas em qualquer situação que nós estejamos. Por isso é muito importante que nós tenhamos a consciência que não é preciso muito para dar a gente dar esperança para alguém. Um sorriso, né? Você está no elevador, vê que aquela pessoa está com a cara, né, carrancuda, uma preocupaçãozinha, uma ruga de preocupação, e você pode dar um sorriso simplesmente, né? Desmancha a pessoa. Ou alguém que está nervoso, aborrecido, gritando, berrando, e ao invés de você responder à altura, você pode dar um olhar acolhedor, um ouvido atento, sem julgamento, compreender que aquela pessoa talvez esteja em outras áreas da vida dela com bastante dificuldade e nesse momento ela precisa do perdão, escolher o perdão, escolher o amor, o sorriso. Todos nós podemos fazer isso, dar um pouco de atenção àquilo que aquela pessoa está querendo falar, um pouco de apreciação. Todos nós precisamos ser apreciados, né? Existe uma frase do livro, eu acho que é do Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz assim: um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a própria vida. E tem um exemplo muito bonito. Eu vou contar a história de um rapaz que ele estava na prisão e ele ficou, né, preso por conta de roubo, né? E tinha um grupo de senhoras, uma senhora que tinha uma fábrica de tricô, e ela, muito benevolente, resolveu ir nesses locais e ensinar para cada um que quisesse, né, o tricô. E disse, quem fizer uma manta, né, não sei qual era, se era cachecol, manta, algum casaco, não me lembro disso, mas quem fizer vai ter, nós vamos vender e vocês vão ter, né, um dinheiro que vocês vão poder poupar. E um dos prisioneiros, esse rapaz, né, que foi preso por roubo, ele ficou com o serviço, né, de auxiliar os outros. Ele aprendeu rapidamente e ele começou a ensinar os outros que queriam, e ele ficou encarregado, né, por ela, né, de cuidar dessa situação com os presidiários, né. Depois ele foi solto e ele passou a ser o homem de confiança dela. Olha que interessante, né? Eu vou repetir a frase: um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a sua própria vida. Gente, nós queremos um mundo melhor, não é mesmo? O aprimoramento do todo, diz Humberto Holden, depende das partes, né? Para que a Terra alcance a perfeição, nós precisamos descobrir qual é a parte de trabalho que nos compete. Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 11, nós estamos, Deus é amor, é o versículo que nós estamos falando hoje, que é o 8. O seguinte, o 11, diz assim ainda João nessa carta: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E no 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que lindo isso, né? Que carta linda de João. Ele quis dizer que Deus se expande nos nossos atos e vai se aperfeiçoando, o nosso amor vai se aperfeiçoando toda vez que nós amarmos uns aos outros. Olha que lindo. E na nossa vida, quando nascemos, nós começamos a aprender a amar como filhos que somos, né? O papai, a mamãe, aquele cuidador, a cuidadora, o vizinho, a vovó, não importa quem faz esse papel. Depois a gente cresce, a gente tem irmãos, a gente aprende a amar o tipo de amor de irmão, que é diferente do amor que a gente tem com nosso pai e nossa mãe quando somos filhos, né? E todos somos. E aí depois a gente cresce, namora, e aí a gente começa a ter o amor do companheiro,
o amor diferente, né? Esse amor que a gente tem pelo companheiro, pela companheira, né? Depois nós vamos casar, ter filhos. E aí nós vamos começar a amar os nossos filhos. É um outro tipo de amor, um amor que nós temos como pais para os nossos filhos. E aí a gente cresce, nossos filhos crescem, casam-se e a gente tem os netinhos e a gente tem aquele amor gostoso pelo netinho. Percebem? Nós vamos passando os amores de amigos, né, que permanecem anos e anos vida fora. Esses amores nós vamos aperfeiçoando, né, diversos tipos de amores para nós chegarmos a um só, o amor ágape, sabe? Aquele amor que a gente ama porque quer amar e não porque o outro merece ser amado. A gente não pode esquecer que nós temos o amor de Deus cravado na nossa alma. A sua semente, às vezes, está latente no terreno do nosso coração, porque precisa que nós venhamos a vencer as barreiras do desamor que deliberadamente nós colocamos nas escolhas desacertadas, né, ao longo da nossa vida. Pela ignorância, viemos pelos tempos amando as virtudes do próximo e não o próximo mesmo. Está no livro Em Torno do Mestre. Vinícius diz isso, que em nenhum momento Jesus nos pediu para amar as virtudes. Ele pediu para que a gente amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, ele diz para a gente amar o próximo como ele é, com as suas sombras e as possibilidades. Sim, igual o Paulo de Tarso, lembra? Paulo de Tarso, né, estava lá na estrada de Damasco, né, com a luz intensa do mestre. Ele cegou-se fisicamente, mas começou a despertar a visão, né, espiritual. Ele foi levado e aí Jesus vai até, né, Ananias e fala: Ananias, vai lá, né, e cuide dele, né, porque Ananias depois vai colocar as suas mãos, né, sobre os seus olhos e ele vai começar a enxergar. Mas ele pede a Ananias que vá lá porque ele diz, né, olha, eu quero que você cuide de Saulo. E aí Ananias, como assim? Peraí, tem certeza que é esse nome? Saulo? Ele tem uma lista de perseguição dos cristãos e eu sou a primeira da fila. E aí Jesus vai, porque ele é que vai derramar o evangelho por todos os gentios e também para os judeus. Jesus estava mostrando para Ananias para desconsiderar o que ele estava vendo e considerar o que ele não estava vendo, a possibilidade dele. E na nossa casa, nós nos deparamos com muitos Saulos, algum dia serão Paulos. Então nós temos que desprezar o que nós vemos e verificar as possibilidades, aquilo que ainda nós não vemos, mas Deus, o nosso Pai, está vendo. Tal qual quando você se encontra com Ele, entre aspas, né? Ou melhor, que você atrai essa pessoa para o caminho da sua vida. Amar o próximo como ele é. Todos nós queremos ser amados como nós somos, com defeitos, os nossos defeitos, as nossas qualidades, não é? Você tem que me amar do jeito que eu sou, mas muitas vezes a gente não ama as pessoas como elas realmente são. Então fica aqui, nós estamos a caminho, né, de aprimoramento, de apuração desse amor que nós vemos sentindo por diversas maneiras na nossa vida. Mas nosso objetivo é o ágape, né? Amar porque nós queremos amar e não porque o outro merece ser amado. E essa sim é a meta do caminho do aprendizado de amor. Por enquanto, a migalha que nós possamos ofertar é sem dúvida o início de nos permitir ser felizes. Lembra quando nós começamos com a música do Tom Jobim, né? A felicidade? A felicidade se transforma em amor e o amor se transforma em felicidade. Diz ele lá, a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Por isso, amigos, se nós queremos sentir felicidade, nós precisamos amar e sentirmos cada vez mais parte da criação, reconhecendo a nossa verdadeira natureza. Deus é amor. E o Pai nos atrai o tempo todo para Ele, através do amor
que nós nos permitimos sentir. Então eu deixo o nosso término com uma frase do Humberto Holden, no livro Caminho da Felicidade. Ninguém pode ser realmente feliz enquanto não se perder em algo maior do que ele mesmo. Abraços fraternos!